A maioria que eu conheço, alguns de longa data, alguns fazem parte da nossa história como igreja aqui também, plantando a igreja no Recife. Deus abençoe muito a vida de vocês. Estou reconhecendo rostinhos aqui tão especiais, né? Gente assim que mora no nosso coração, né? Vendo aqui meus netos hoje de manhã, minhas netas, né? Meu neto e minhas netas, dá uma alegria tão grande, né? Ver gente querida aqui. Que coisa boa. Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Fiquei assim no caminho pensando eh, nesse evento que o pastor Mateus compartilhou aqui, lá no Lugar da Criança. A gente faz parte da creche Lugar da Criança. Ela está localizada no local com o menor IDH da nossa cidade, o Índice de Desenvolvimento Humano, ali na favela do Coque e do Papelão. Então, se você estiver apoiando esse trabalho, certamente vai ser muito importante, um impacto muito grande para aquelas crianças. E eu sei que a gente gosta de se envolver orando, enviando recursos, mas a sua presença naquele dia é muito importante, brincando com as crianças. Nós vamos alugar ali brinquedos para elas, vamos colocar numa quadra. O lugar é um lugar muito legal. A frente da creche dá para a Rua Imperial, os fundos da creche é que dá para a parte da comunidade. É um lugar onde você pode estacionar na primeira rua ali, tem lugar para você estacionar, ou então pega um Uber e chega por lá. Mas o importante seria a sua presença, brincando com elas, participando lá com elas. É uma manhã muito especial, uma manhã que marca a vida delas, tá? A gente vai aprofundando aí as informações, o pastor Mateus vai estar trazendo as informações. Pastor Mateus, eu esqueci de perguntar a hora que termina, assim, que você quer que eu termino, né? Não, ok. Vocês não iam aguentar, não. Eu vou ser breve. Não, bicho, fala. Não, vocês não iam aguentar tanto tempo assim, não. Eu tenho, às vezes, o poder de fazer as pessoas dormirem, assim, né? Um dom. Eu estava pregando na última escalada, no último retiro de pastores, pastor Mateus estava presente, e eu me orgulhei, cara, assim, um orgulho que eu nunca tinha sentido na minha vida, porque Paulo, enquanto pregava, a Bíblia diz que Eutico dormiu e caiu, não foi? Você sabe dessa passagem, né? Aquilo mostra que Paulo não era aquele pregador assim que eletrizava as pessoas, né? Eu, na minha última pregação lá no Rio de Janeiro, lá no Retiro dos Pastores, estava pregando, um irmão caiu no meio do, dormindo assim, sei lá, virou a cadeira no chão, pá, no chão. Eu falei, pronto, carimbei mais uma coisa assim no meu ministério agora, incluí, tinha um Eutico aqui, né? Não era o apóstolo Paulo, longe de ser, mas o Eutico eu tinha aqui, que caiu naquele dia. Gente, nessa manhã eu estou dando sequência a uma série de mensagens que vocês estão vivenciando aqui. O pastor Mateus compartilhou comigo que está falando acerca daquelas palavras de Jesus na grande comissão, né? São palavras importantes, missionais. Vocês estão numa série sobre missão, a missão da igreja, as ações missionais da igreja. Esse é um tema que precisa estar vivo, porque muitas pessoas lembram de igreja como algo aonde você vai. Eu vou para o culto, eu vou para a igreja. Muito da nossa experiência durante séculos no nosso país era que a igreja estava em um endereço, né? Não, ali é o templo da igreja. A igreja se reúne naquele lugar. Você nem deveria ter saído da igreja, na verdade, porque essa reunião aqui representa uma das expressões da igreja, é a adoração, momento de louvor. Mas todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Amém, gente? Então, vocês já falaram aqui sobre ir de pregar o evangelho, fazer discípulos, ser testemunha, né? Hoje nós vamos falar da atividade missional de pastorear uns aos outros. É o pastoreio hoje. Sermos pastores mútuos, viver a mutualidade da comunhão, a profundidade disso. E eu quero trazer essa passagem baseando essa experiência nas palavras de Jesus para Pedro, em João, no capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17. João 21, do 15 ao 27. Perdão, do 15 ao 17. Eu falei 27, não foi? É do 15 ao 17. São dois versículos só. São três versículos só. E aí, como já é uma tradição da igreja, a gente honrar a primeira leitura da palavra assim na pregação, convido a igreja a se colocar de pé para a gente orar. Eu estou ali com Marília, minha esposa, ela me acompanha. Ela é missionária mesmo, gente.
né? Porque ela vai para cima, para baixo comigo. Eu falo assim, ó, fica à vontade, você vai querer ir, meu amor? Vou. Ela sempre está junto ali comigo. Me impressiona esse amor pela obra de Deus e fico feliz. E sou muito grato a Deus por ter casado com essa mulher. Ela é demais, é uma bênção. Marília é uma bênção. E eu louvo a Deus, é um dos grandes presentes que Deus me deu na vida. Aquelas coisas são imerecidas através, além da minha salvação, além do meu Jesus precioso, a Marília, minha família, são coisas que, assim, fazem parte do favor imerecido do Senhor para a minha vida. Esteja orando por nós, orem pela igreja de Recife também, orem pelo trabalho no Nordeste da Igreja Nova Vida. Todos acharam? E vamos então fazer com que a congregação lê, todo mundo lê, para a gente ter certeza que saiu com o texto lido aqui. Então, versículo 15, 16 e 17. Todos nós leamos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que... Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas. Pai bendito, nós apresentamos a leitura da tua palavra, abrimos o nosso coração, a nossa mente, pedimos que o Senhor nos ilumine nesta manhã, por favor, ó Pai. Há coisas aqui que poderiam ser contrárias a isso, o nosso próprio cansaço, preocupações. Senhor, que nós possamos ser libertos de tudo isso agora de manhã e que a tua palavra venha nos edificar em nome de Jesus, ó Pai. Aumenta a nossa fé e abençoa esta igreja, abençoa o teu corpo, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem à vontade no lugar de vocês. O texto é em João e, diferentemente dos outros evangelhos, João gosta de falar muito dos diálogos. Se você for ver essa passagem no evangelho de Marcos, não existem esses detalhes. Mas o evangelho de Marcos é maravilhoso para mostrar a velocidade dessas cenas, a profundidade dessas cenas. E eu convido você depois, como dever de casa, vá lá em Marcos e veja mais os eventos, os acontecimentos que acontecem quando Jesus começa a ser desde o Getsemane, onde ele ali acaba suando sangue, tendo aquele momento terrível no Getsemane, passando pela sua crucificação, passando pela sua ressurreição, e nós chegamos aqui já no momento da restauração da vida de Pedro. Esses eventos já aconteceram e Pedro agora está recebendo uma visita do Senhor Jesus inesperada. Jesus foi atrás de Pedro, Pedro desiludido. Inclusive, eu vou estar trazendo à noite uma mensagem lá na nossa igreja sobre desilusão, sobre como nós lidamos com isso e o que isso serve para a nossa vida. Pedro estava desiludido, Pedro tinha visto muita coisa do que ele acreditava tinha se encerrado. E agora Pedro está voltando à sua velha vida e o Senhor vai lá e restaura e traz ele. Agora vamos trabalhar, Pedro. Você vai ser pescador de homens, você é esse apóstolo. E aqui está conversando com Pedro sobre uma ocupação que ele vai deixar para Pedro. Quer saber se pode confiar. Pedro precisa analisar a profundidade desse chamado que vai receber do Senhor. Meus irmãos, o Senhor faz a refeição e foi ele que preparou, o texto fala, né? Imagina deve ser um peixe, né, que o Senhor preparou para eles, né? Foi um Macfish Gospel, Fish Gospel, né? Já pensou? Bem gostoso, preparado pelo Senhor Jesus. Deve ser maravilhoso um prato desse. Ele devia ser, imagina, o melhor chefe de todos os tempos, não é não? Ele foi lá e fez aquela comida para os apóstolos, recebeu com tanto carinho, os apóstolos ali estão se alimentando ali dessa comida. Ele chega para Pedro e fala com Pedro:
Pedro, você me ama mais do que todos eles? Isso remonta a um evento que é citado lá no Evangelho de Marcos. Porque Pedro sempre tomou muitas iniciativas e ele mesmo fala de um tipo de elogio para com o Senhor Jesus. Ele fala: jamais te deixarei, Senhor. Todo mundo pode fazer, mas eu morrerei por você, eu darei minha vida. E as frases de Pedro, elas são cheias de uma tentativa de uma validação pessoal. E aí ele está querendo mostrar que ele é o melhor do que todo mundo, né? E o Senhor faz uma pergunta para ele. Certamente ele lembra disso, que ele falou isso lá na última ceia. Ele fala isso e aquilo vai ferir Pedro, porque Pedro negou Jesus. E aquele já passou por isso. Então, são duas lembranças. Uma que ele se orgulhou, falando: eu te amo mais do que todo mundo, mas foi o discípulo que negou. Ele está com essas duas lembranças na cabeça dele. Mas ele tenta ali novamente falar: eu te amo, Senhor. E é um jogo de palavras. Né? Há um grupo de eruditos que acreditam que essas palavras são intercambiáveis, elas não têm tanta importância, porque Jesus usa uma palavra e outra, mas elas teriam o mesmo peso. Há outros que acham que as mudanças das palavras elas têm um propósito ali, porque toda vez que você vê nesse texto aí a palavra amor, Jesus perguntando: você me ama? Ele não usou sempre as mesmas palavras. Ele usa filéu quando ele fala: você gosta de mim, você tem uma amizade por mim, você me gosta como amigo. E ele usa ágape, que essa, para o grego, quando se usava essa palavra, quando alguém escolhia essa palavra e foi escrita por João, essa palavra, falava do amor sacrificial, sobrenatural, vindo de Deus, um amor divino. Então, o Senhor usa essas duas palavras com Pedro. Começa usando uma, depois passa para outra, depois passa para outra palavra. Então, há como se fosse uma exploração do terreno. O Senhor estava levantando todas as possibilidades com Pedro para saber se Pedro realmente está entendendo a vocação. E aí, Pedro, a primeira resposta é cheia de entusiasmo. Na segunda vez que ele pergunta, o Senhor diminui a pergunta, já não faz: você me ama mais do que todos esses. Aí o Senhor faz: você me ama? E ele fala assim: eu te amo. Mas nessa segunda ele usa uma palavra muito forte, que ele usa agapau, que é o ágape, né? Então ele já dá uma resposta mais curtinha também. E na última ele usa uma palavra: você me ama como amigo, você me ama mesmo. E aí ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, tu sabe de todas as coisas, né? É, essas três perguntas lembram outras três vezes de Pedro. Não sei se você vai lembrar agora também. Quando Jesus está lá no ágape, no momento do ápice do seu sofrimento emocional, ele chamou três vezes Pedro para orar com ele. Pedro, três vezes, dormia. Pedro negou Jesus três vezes. Três vezes. E Pedro só não negou Jesus. Pedro, ele cometeu perjúrio porque ele jurou que não conhecia o Senhor Jesus. Não foi só: não sei quem é, não. E Pedro também participou das mesmas conversas com os zombadores em que estavam o Senhor Jesus. Foi o pacote do desviado completo. Completo. Ali foi uma desconstrução de Pedro naquele momento. E agora, três vezes de novo. Três vezes está sendo perguntado para Pedro. Então, ali eu imagino, meus irmãos, eu posso falar aqui, porque é o que vai acontecer. Aqui também o Senhor está tratando dele. É que o Senhor está curando ele. Na minha experiência pastoral, certamente aqui os que trabalham com terapia sabem também que há memórias que precisam ser lembradas para serem curadas. Enquanto pessoas não lembram disso, elas vão driblando e essas coisas permanecem na vida das pessoas. Lógico que é um perigo, né? Um risco emocional você trazer memórias, ferem, machucam, né? Tem que ser feito isso com muita sabedoria. Mas além do melhor cozinheiro da história, Jesus era o melhor terapeuta de todos os tempos, ele era o melhor pastor de todos os tempos, ele era o melhor amigo de todos os tempos, ele era o melhor de todos os tempos, ele sabia conduzir essa conversa ali, e ele precisava produzir esses sentimentos ali, e era o que estava acontecendo na vida de Pedro. E Pedro, agora, tendo seus argumentos vencidos, sabendo quem ele é, sabendo, meus irmãos, a fraqueza dentro, sabendo como ele é limitado, sabendo que ele é essa restauração é linda, porque o Senhor, mesmo assim, confia a ele, a igreja de Jesus. E diz assim: então cuida das minhas ovelhas.
Duas coisas, meus irmãos, são fundamentais, são dois depósitos de Deus nesse mundo fundamentais. Um é o amor, amém? O amor que vem dele. Sem amor, nós não somos nada. Paulo coloca nas suas três virtudes máximas da igreja a fé, a esperança e o quê? E o amor. E fala qual é a maior de todas, o que Paulo fala? O amor. E o amor está presente nessas frases. As perguntas têm isso. Você me ama? Né? Você me ama. Então, o amor ao pai e o amor às ovelhas, aos irmãos, fazem parte das virtudes máximas da nossa vida. O amor ao pai e o amor às ovelhas. Ninguém pode achar que está plenamente amando o próximo sem primeiro não amar a Deus, porque a pergunta dele é primeiro se ama a Deus, primeiro se ama a Ele, para depois perguntar se vai cuidar das ovelhas, se vai pedir para cuidar das ovelhas. A ordem é fundamental, porque senão não é o amor verdadeiro. É um amor para fugir do inferno, é um amor para que a pessoa quer ser abençoado, quer ficar mais rico, ajuda pobre para ficar mais rico, para lutar contra a consciência, para comprar um terreno no céu. Inventamos umas frases assim, né, bem espiritualizadas para a gente, mas na verdade tem a ver para alimentar o nosso eu muitas vezes. Amor e generosidade sacrificial e caridade bíblica é aquela que começa por um amor a Deus e se manifesta a um amor ao próximo. Amém, gente? Esse é o amor completo bíblico. Então, ele usa essas palavras e está perguntando, está reconstruindo e mostrando claramente o que é importante para ele. A primeira coisa que eu falei, o amor, e a segunda são as ovelhas. Olha, Jesus veio para morrer por essas pessoas, Jesus veio para morrer pela sua igreja. E ele vai convidar homens a cuidarem da igreja. Não foi só Pedro que foi responsável por cuidar, os outros apóstolos, naquele momento inicial, também estavam cuidando. Mas vejam só, meus irmãos, o Senhor vai confiar seres humanos a liderança e o pastoreio da sua igreja. É muita responsabilidade. Porque para ele, tanto esse amor é precioso para Jesus, esse amor é tão precioso, e as ovelhas são coisas tão preciosas, nós somos tão preciosos para o Senhor, e ele vai lá, coloca o cuidado num homem que até já tinha negado ele. Mas isso mostra também o próprio amor do Pai, que é capaz de dar uma chance a uma pessoa como essa, e produziu em Pedro uma experiência maravilhosa. E a Bíblia, tanto o livro de Atos como nas suas cartas, revelam a profundidade do amor desse pastor chamado Pedro, de como de fato ele foi transformado, de fato ele se tornou um pastor para a igreja maravilhoso, representando aquilo que o Senhor Jesus havia confiado na mão dele. Pastoreiem uns aos outros. Esse seria um bom tema para essa mensagem. É Jesus falando para você: cuide das minhas ovelhas, apacente os meus cordeirinhos. Essas palavras cordeirinho e ovelhas podem ser também, porque o cordeirinho, quando há uma referência dessa, é o mais novinho, e as ovelhas são maiores, já são mais maduras. Então, não importa, cuidem dos mais velhos, cuidem dos mais novos, cuidem de todos, os mais experientes, os menos experientes. Vamos nos pastorear. Eu creio que essa ordem não fica restrita a Pedro. Nós cremos no sacerdócio universal, amém, gente? Todos nós somos sacerdotes segundo a nova aliança. É para isso que existe, para que a gente pudesse entender que esse mandato está sobre a nossa vida e nós precisamos abençoar o próximo dessa maneira. E numa sociedade voltada, meus irmãos, ao desempenho, aos resultados, a gente se dedicar tanto para ser rico, famoso, para ter dinheiro, conforto, para ter tudo, o individualismo toma conta e não sobra espaço para cuidar das outras pessoas, para termos o cuidado mútuo, para que a gente possa entender que a própria missão é a nossa cura. Amém, gente? Porque na sociedade do desempenho nós somos descaracterizados, nós nos tornamos máquinas. Nós nos tornamos e nos coisificamos. Nós somos tão acelerados. Nós somos tão preocupados com o dia de amanhã e o outro passa perto da gente e a gente não tem mais empatia. O outro não significa nada. Eu costumo dizer que até uma coisa muito cruel na sociedade, o idoso ele é invisível na sociedade. As pessoas não lembram do idoso, há uma invisibilidade. Isso não deveria ser na igreja, não é não?
ensinar os nossos filhos desde cedo a ter um irmão ali, pare, fale com ele, pergunta como é que tá, tia, como é que tá, tio, como é que tá, né? Já me chamam de vovô já, gente, as crianças assim, né? Então assim, como é que tá e tal. Então, e isso é algo para ensinar como o outro é importante, a alteridade, a outra pessoa é importante, a empatia é fundamental. Isso revela a nossa fé cristã. Ou vocês acham que a nossa fé cristã é demonstrada pelo tamanho dos gritos que se dão dentro de uma igreja? Ou o tamanho do teu conhecimento? Ou o tamanho de uma porção? Né? Gente, olha a simplicidade do legado da fé cristã para Pedro aqui. Você me ama, Pedro? Então cuida das minhas ovelhas. E eu sei que essas questões ligadas a cuidado, a perdão, a dedicação, esse é o último grau da nossa fé, assim, porque é as coisas que custam para gente. Porque até às vezes é fácil pegar um dinheirinho, dar assim, ó, resolve aí, paga um negócio, não. Se tiver, a pessoa, em 10 segundos ela resolveu um problema assim, não é? Estou falando, vai gastar tempo, vai ser o bom samaritano, né? Vai cuidar assim do outro. Essas coisas, elas fazem parte, em primeiro lugar, de um pastoreio como expressão do amor de Cristo. Se você entender o que é o amor de Cristo, se você é alvo do amor de Cristo, derrame isso para as outras pessoas também. A gente tem que aprender não só, olha, eu sou professor de seminário. A gente tem que entender que não é só o conteúdo do seminário que a gente tem que entender. A gente tem que praticar tudo aquilo, gente. Tem que viver na prática tudo. E expressar o amor é praticar a fé cristã. Expressar para as pessoas. Eu me lembro, eu não quero desconstruir, não, porque parece que eu estou aqui meio que revolucionário, desconstruindo as coisas assim, mas eu me lembro do irmão que ele era da escola dominical e estava para começar a escola dominical e apareceu no prédio da frente da igreja uma mulher com a necessidade. Naquele tempo não tinha nem SAMU, gente. Aí pega, chama aí os irmãos, pega, vamos socorrer e estão socorrendo e colocando ela dentro do carro para levar para o hospital. E alguém chega assim, o superintendente da escola dominical, com a carteirinha da escola dominical, fez, mas a aula vai começar agora. Aí o irmão respondeu de pronto: menino, eu estou estudando todo dia para colocar em prática. No dia que eu vou colocar em prática, você não quer deixar? Tá entendendo? Cuidado, a gente precisa ter cuidado com essas coisas, gente, né? O que que é a ênfase do aprender e a ênfase do praticar? As duas coisas são importantes. Amém, gente. Então, que amor é esse? Tu me amas, né? E manda pastorear, e manda cuidar, são coisas inseparáveis, completamente ligadas. Esse é o ministério do Senhor Jesus, conhecimento e prática, amor traduzido em prática. Ele tem um cuidado real pelas pessoas. Veja o cuidado, ele foi atrás de Pedro. Pedro estava desiludido, já tinha esquecido, não quero mais saber disso. Eu não quero mais saber da igreja. Aí, já viu quando a pessoa está desiludida da igreja? Que tem uma porção de coisa. Pastor não presta, irmão não presta, é tudo falsidade. É isso, é aquilo. Vai falar. Porque são seres humanos, gente, não é não? São os seres humanos. Mas quem foi lá atrás do Senhor Jesus, atrás de Pedro, foi Jesus. Quem está cuidando de você em primeiro lugar é quem? É o Senhor Jesus. E ele vai lá e fala assim, ó, tu não vai ter desculpa de ser desigrejado não, Pedro. Ó, porque essa é o maior argumento para a gente não ser desigrejado. E parece que tem um negócio, uma moda, né, de ser desigrejado nas pessoas, porque há um comportamento muitas vezes tão vergonhoso, né, de parte da igreja. É uma vergonha, gente, é uma vergonha, uma vergonha. Não dá para a gente não falar isso, né? A ligação, o tipo de ligação com o político, ligação com o dinheiro, né? O mau testemunho, a crise de liderança na igreja, né? A maneira como a igreja é manipulada, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Aí o desigrejado usa esse argumento para limpar a barra dele um pouquinho, para parecer, né, que é uma coisa que não vai sujar, não vai manchar ele também, ou falar alguma coisa que eu sou melhor do que isso. Ou então, por favor, eu não faço parte disso. Sabe o que o senhor está falando para os desigrejados? Cuide das minhas ovelhas. Não tem argumento, vai ter cheiro de ovelha, vai ficar sujo, vai ter problema. O cara que está sendo chamado para cuidar meteu uma espada na orelha de Malcolm, um pouquinho antes, cortou a orelha do soldado, gente. Cuidem das minhas ovelhas. Essa é uma cura, uma libertação para a gente, né? A igreja não é um auditório, gente. Ela é um rebanho vivo. Outro argumento, não gostam dessa palavra ovelha, porque associar a política, associar a pessoas ignorantes, manipuláveis.
gente que apoia cegamente um grupo político, então ovelha é uma coisa. Não, gente, ovelha é uma palavra perfeita. Primeiro, porque foi que Deus escolheu, colocou na Bíblia e foi a metáfora que o Senhor Jesus usou. Por quê? Porque diante do conhecimento de Deus, nós somos muito ignorantes, gente. A gente se acha. A gente se acha. Mas diante dos mistérios da vida, de todo isso, nós somos umas ovelhinhas, gente. É ou não é? Fala a verdade. Nós somos uma ovelha, a gente acha que é, né? A gente põe um perfumezinho, uma roupazinha bonitinha, ajeita um negócio e uau, põe um títulozinho, gosta de botar na parede, fala, mas nós somos muito limitados. A experiência é praticamente insustentável, é um milagre viver sobre a face da terra. Então, essa graça, irmãos, essa maravilha da nossa existência sendo sustentada, ela é. A gente precisa ser humilde. Nós precisamos dessa humildade, reconhecer que tem muito de Deus sobre a nossa vida, nos sustentando e nos guiando. Nesse caos cósmico, já podia alguma coisa ter destruído a vida sobre a face da terra. É fácil acontecer isso, e o Senhor tem nos preservado e tem nos sustentado a cada dia. Sejamos, sim, com essa humildade das ovelhas, um rebanho vivo, um rebanho junto, as ovelhas juntas, né? Aquela figura, né? Tem um potencial enorme para a ovelha fugir, né? A ovelha pega um caminho, sai fácil, ela fica, ela se perde. Isso é igualzinho a gente, nós somos assim também, né? Mas a gente precisa ouvir: pastoreie o rebanho do Senhor que há entre vocês. Sejam humildes, sejam dedicados. A igreja não é um lugar só para a gente assistir o serviço litúrgico. A igreja é muito mais do que isso. Ela é uma família na fé, onde todos cuidam de todos. Eu acho isso muito diferente da religiosidade, espiritualidade que a gente vem vivendo há 400 anos no Brasil. A gente vai para um lugar, assiste, pega lá o passe da fé, cai uma água benta, o pastor fala alguma coisa, abençoe e vai viver a sua vida lá. Mas nós somos desafiados a ter um estilo de vida diferente, a cuidar e lembrar do nosso irmão. E aí eu vou usar a carta de Pedro, porque se eu falei que em João mostra essa conversa, em Marcos mostrava o background dessa conversa, o contexto dessa conversa, e Pedro escreveu o quê? Porque nós temos as epístolas de Pedro, revelando o impacto dessa conversa na vida dele. E aí, ó, por exemplo, vamos ler os textos aí. Vou pegar o pessoal ali de surpresa agora. Eu nem falei dessas passagens aqui. 1 Pedro 5:1. Dê uma olhadinha aí. 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Vamos ler, você mesmo fazendo a leitura. Vamos ver agora o pastor Pedro, quais são as orientações dele. Vamos ver lá. A igreja toda fazendo a leitura. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Ok, está projetado. Vamos lá. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, olha, já não é o maior de todos, já não se acha o melhor de todos, ama mais do que todo mundo. Eu falei, eu, presbítero como ele, eu, líder daqui como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Porque também, assim, deixa aqui rapidinho, que aí a gente vai aprendendo com Pedro, né? Pedro não era para pastorear, está ensinando a gente a pastorear agora. E aí ele está falando, não pode ser uma obrigação. Tem gente que faz isso. Aliás, na fé nada é por obrigação, gente. O próprio casamento que nos uniu pela força dos votos e faz. A nossa luta é transformar a nossa relação em algo que ela possa ser vivenciada com as mais profundas e melhores emoções dentro da nossa experiência. São dois seres humanos, nós vamos ter muitas dificuldades. Mas as crises profundas que nos separam fazem parte da nossa incapacidade de poder consertar essas coisas, fazem parte muitas vezes da gente ceder, faz parte da gente, e a gente prejudica a nossa relação. Será que nós mesmos estamos prejudicando as nossas relações dentro da igreja? Vivendo de maneira pobre, de maneira superficial, sabe, fazendo isso de uma maneira muito assim, passageira, muito breve. Não façam isso por obrigação, não, né? Sejam espontâneos, é uma coisa assim, né? Eu cheguei ali agora, a espontaneidade dos meus netos é incrível, né? Você viu? Não sei se vocês repararam, né? Eu vim ali, vinha a avó e vinha eu fiz assim, eles vieram, ultrapassaram e abraçaram a avó na mesma hora, assim.
É uma espontaneidade linda, né? Aí eu fiquei assim, eles foram lá abraçar. Aí depois que abraçaram a avó, vieram e me deram um abraço, ficaram na minha perna, subiram no meu colo. Mas assim, o que eu quero dizer, tem algo dentro de nós que sempre vai revelar a nossa espontaneidade. A gente gosta mais de dinheiro, mais de pessoas. A gente gosta mais de. Não é não? Tem umas coisas. Então a gente tem que trabalhar dentro da gente para saber o que é que tem valor, aprender o que de fato tem valor para que essa coisa seja do coração para fora e se torne espontânea para a vida da gente. Às vezes tem uma panelinha na igreja, às vezes gosta mais de um, tem um que é mais carismático, mais, né, simpático, e todo mundo dá atenção para aquele. Mas se nós entendemos que cada pessoa aqui ela tem valor, e espontaneamente algo vai sair de dentro de nós. É porque a gente esquece que as pessoas têm valor. Mas se a gente entender como são preciosas e são importantes dentro de nós, espontaneamente essa coisa vai brotar dentro do nosso coração. E não por ganância. Você não está aqui porque essa aqui é uma. Ah, eu gosto dessa igreja. Sei lá como é que eu vou falar. Ah, eu gosto dessa igreja porque essa igreja ela tem pessoas que são importantes, vão me ajudar no meu comércio, ajudar na minha empresa. Aqui eu tenho uma network importante, né? Porque aqui, o fenômeno das igrejas de classe média é que elas se tornam uma grife, sabe, na vida das pessoas e que favorece as pessoas em determinadas situações e coisas da vida e conveniências. Não tem nada disso, não deveria ter nada disso. Amém, gente, na igreja. Inclusive, é um amor sacrificial, é aquela coisa espontânea e assim, é, você ajuda a pessoa, mas ninguém nem sabe que você ajuda pessoas. Sabe como é que é? Não precisa você tocar trombeta. A Bíblia fala que nem a outra mão saiba da sua caridade, do seu sabe? É você para com aquela pessoa, é você ajudando aquela pessoa. Não existe outra motivação. Ah, porque eu vendo algo, é importante, porque aqui eu vou ter, olha, uma clientela boa, né? Antigamente tinha Avon, não sei se ainda eu vendia Avon na igreja. Tava na igreja para vender Avon, gente, assim, né? Mas hoje tem muita. Olha, vou contar uma para vocês. Uma vez estava com Marília viajando, aí encontrei um amigo de muitos anos e eu achava que ele nem lembrava de mim, nem gostava de mim. Aí eu tô lá e ele falou: Olha, Alexandre, que saudade, faz tanto tempo. Ele passou um tempo no exterior, aí voltou. Eu falei: Poxa, que bom. Eu gostava tanto dele, mas ele dava uns sinais assim que ele nem lembrava de mim. Falei com Marília, a gente marcou lá, fomos receber, chamei ele, foi receber na minha casa. E ele chegou e todo entusiasmo, não sei o que lá. Ele com um pacote assim, eu falei, poxa, eu trouxe até um presentinho pra mim, vou ganhar um presentinho aqui. Aí ele assim, rapaz, aquela coisa assim que você fica até impressionado. Eu não sabia nem que eu era tão importante pra ele. Aí ele, no meio da conversa, assim, com 10 minutos de conversa, ele fez, você já ouviu falar sobre marketing de rede? Eu não sei qual é o tipo de coisa que te motiva você querer estar num grupo, sabe? Às vezes são os músicos. Os músicos são unidos porque adoram esse lance de música, sabe? Né? Ah, música, eu gosto disso. Olha, rapaz, é muito prazeroso. Tem uma coisa erótica na igreja, tem uma coisa sensual, tem uma coisa dos sentidos na igreja. E que a gente tem que ter cuidado com isso. Amém, gente? Tem uma coisa das necessidades, tem uma coisa que tem algum tipo de. Tudo isso tem que ir por água abaixo. É, é por causa desse amor a Deus e amor genuíno às pessoas que a gente deveria ser assim. Não é por ganância, é isso aqui, né? Que eu falei, mas por boa vontade. Segue o texto. Nós vamos até o 4. Não como dominadores dos que foram confiados, né? Os pastores não são donos de vocês, gente. Os pastores não. Não, isso aí não existe. Nós não podemos pegar agora a igreja de Boa Viagem ou a igreja do Recife, agora vamos chamar um político para a gente agora transformar isso aqui aqui os pastores são cabos eleitorais. E eu vou usar da minha prerrogativa de líder para poder agora fazer uma igreja votar em alguém. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma coisa mais desonesta que pode existir, sabe? Então, assim, não é por causa disso. Isso não pode. Isso tem nada a ver com a igreja de Jesus. Nada a ver com a igreja. Então, nós não somos essas pessoas, né, que manipulamos. Nós somos. E olha, olha, nós somos exemplos para o rebanho. Amém? Deveríamos ser exemplos para o rebanho. Versículo 4. E quando o Supremo Pastor, aí ele também, né? Agora não é ele que é o Supremo Pastor. O Supremo Pastor é Jesus. Ele fala isso, né? Se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho.
Então, essa beleza, esse brilho está nessa experiência que a gente vive, né? Então, olha quantos ensinamentos de Pedro já agora, o Pedro pastor, dentro da sua comunidade, ele ensinando ali. E a gente é curado, meus irmãos. Eu já falei, eu já adiantei um pouco sobre isso, nós somos curados nessa experiência, né? Porque na medida que a gente vai se doar, sai algo da gente. A gente para de perceber que o mundo gravita ao nosso redor. O altruísmo é uma cura maravilhosa. Pode ter certeza disso, né? Essa vida egocentrada, essa vida onde a gente fica olhando para a gente o tempo todo, isso é uma enfermidade. Isso é uma E olha que eu tenho escutado muito isso nas redes sociais. Essa ideia aqui, esse mundo assim do coach, né, das frases dos coaches, é uma coisa assim muito que tudo depende de você, o seu futuro, tudo é você que vai construir, tudo é você, e que você não tem que ouvir ninguém, e que você não pode parar por causa de ninguém, e que você não pode fazer nada por causa de ninguém, cada um que se vire, cada um. Gente, eu não estou falando para você ser o carentão, não, aquele lá que vai querer viver a vida dos outros. Não estou falando isso aqui. Mas a gente vai parar no meio do caminho para cuidar dos outros. Não tem outro jeito, não é? Os nossos idosos adoecem, envelhecem. Que é isso agora? Vai parar? Não vai parar, não? Tem que parar. Eu não é. Vou cuidar do meu pai. Eu tenho que cuidar do meu pai. Ah, mas tem que cuidar. Eu tinha uma viagem com Marília, eu ia eu ia tirar um sabático. E já estava lá todo mundo, ainda não tinha começado a igreja Boa Viagem, estava Mateus, estava outros pastores lá na igreja. Eu falei: quer saber de uma coisa? A igreja não precisa mais de mim, eu vou tirar um sabático. Eu nunca aprendi inglês, aí eu vou estudar inglês, aí vou para lá e vou passar assim, uns 6 meses aprendendo. Meu pai adoeceu. Acabou o projeto. Acabou a viagem, acabou tudo. Tive que ficar com meu pai, tive que cuidar do meu pai. Veja, a vida é assim, gente. Deus o livre acontecer com o filho, mas a gente não para cuidar do filho. Então, a lógica da nossa existência, ela precisa conceber esse cuidado mútuo. Sabe? A gente perceber que pessoas precisam da gente e a gente precisa de pessoas também, né? Então nós somos, acredite, nós nos tornamos seres humanos. Se não fosse isso, isso não é ser humano. Viver só para si, sabe? Não, não. Ser humano é essa beleza, é essa coisa em que nós estamos ligados uns com os outros, né? 1 Pedro 3,8, o pastor Pedro falando, ele diz assim: sejam todos de igual ânimo, cheios de compaixão, fraternamente amigos, misericordiosos e humildes. Olha o pastor Pedro falando. Sabe o que o pastor Pedro fala em 1 Pedro 4,10? O pastor Pedro fala assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Que pastor, hein, gente? O Pedrão, hein? O Pedrão que no passado ouviu isso e se tornou um super homem de Deus ali. Nessa sociedade, meus irmãos, vamos entender que a maior idolatria é a gente se auto-idolatrar e a gente não conceber que outras pessoas precisam da nossa atenção e do nosso cuidado. O discipulado não é a terapia do eu, é a comunidade dos nós, né? Nós, o irmão que cuida também é o irmão que cura. O irmão que é curado, ele cura outras pessoas também. É assim o povo de Jesus. No pastoreio mútuo, existem estruturas que foram criadas para isso. Por isso que tem classe de escola dominical, por isso tem grupo de vida, porque a gente quer que as pessoas se aproximem umas das outras e possam cuidar umas das outras dessa maneira também. É uma coisa bíblica, é uma coisa intencional, tem uma intencionalidade, tem uma estratégia, porque também se não tivesse, gente, era uma coisa assim que praticamente as pessoas nem se encontrariam. Na época da pandemia, aconteceu o fato de que as igrejas houve o isolamento, né? Não houve o isolamento, né? E aí o isolamento social, não podia se congregar, né? Não podia ter grupo pequeno. Aí a frase era: vamos nos dedicar ao isolamento. E eu não estou nem entrando aqui no mérito. Eu estou falando de outra coisa que aconteceu. É que uma das igrejas falou assim que não deveria, a igreja não poderia funcionar. As igrejas não funcionaram nessa época, né? E aí um dos jovens, muito assim, muito amargurado, mas também com um bom humor, falando assim: rapaz, eu participo de uma igreja, conversando para mim, que quando falou assim,
Agora vamos viver o isolamento social. Ele falou assim: minha igreja tem 80 anos na cidade. É a igreja mais fria de relacionamento que tem na cidade. Quando falaram isso, quase que eu falei assim: 80 anos praticando isolamento social. A gente já sabe muito bem o que é isso. Ah, nisso a gente é bom, viu? Pode ter certeza que vai ser fácil pra gente, porque é um negócio de vir, assiste o culto e vai embora quando termina, né? É, não, a gente não pode ser isso, não. O jeito é diferente. Lá na igreja, eu faço o que os pastores fazem, né? Termino o culto, eu vou para a porta, apertar a mão de todo mundo, dar um abraço. E assim, a gente tem muito defeito, eu tenho defeito, a igreja, ninguém é perfeito. Há uma fronteira que passa por dentro da igreja que mostra as nossas imperfeições, o que é de Deus, o que é do homem. Mas eu acho curioso lá na igreja, gente, é que eu fico sozinho na porta quando acaba o culto. Ninguém sai. Às vezes eu estou assim, como agora, preocupado em acabar o culto. Eu quero acabar. Se Deus quiser, eu vou conseguir acabar cedo, antes da hora. E aí eu vou ali para a porta, com medo, porque os irmãos vão comer, vão fazer o almoço, né? Vão preparar o almoço àquela hora. Aí termina, eu vou para a porta. Ninguém vai para a porta. Fica todo mundo conversando dentro da igreja. Aquela comunhão, todo mundo batendo papo, colocando a notícia em dia, e não sei o que lá. Eu acho isso lindo. Isso é maravilhoso, gente. Acho isso demais, sabe? Nós nos transformamos em família. Nós éramos desconhecidos, gente. Né? Havia uma inimizade semeada contra Deus, a espiritualidade nos separava do Senhor. Ele nos curou e agora nós somos curados uns com os outros. E a gente acha esse tempinho para a gente falar do Náutico, do Santa Cruz, não é não, Levi? Tá animadinho, não tá não, ele, Levi? Pouquinho, né? Ah, porque ele é esporte. Aí realmente tá difícil, meu irmão. Não tenho muito assim, só realmente assim pedir um milagre. Mas tudo bem. Olha o contrário, veja que o Sport é um dos melhores da segunda divisão. Olha assim, ele é o primeiro, né, da segunda divisão, aí tá bem. Olha dessa maneira vai ficar feliz. Mas eu tô bem com o meu Náutico, tá maravilhoso. Ah, meu Náutico, tá demais. Mas o Santinho hoje vai botar para quebrar, não vai não? O Santinho vai pegar o América lá, vai, né, em amor, vai ganhar do América. Mas o que eu quero dizer, gente, a gente junta tudo aqui, a gente se gosta, a gente ora uns pelos outros, nós compartilhamos a palavra, mas nós estamos juntos e vivendo a nossa vida. Na nova vida, até com informação, os pastores são pastoreados. Nós vivemos uma comunidade de pastores. A minha função como bispo não é fazer fiscalização da administração da igreja. Cada igreja, não sei se vocês sabem, ela é independente. Nós somos uma aliança de igreja dependente. Não vai esse dinheiro aqui, vai para uma sede nacional e a sede fica rica. Não, cada igreja é independente. O que nos une é a vida dos pastores, para eles serem pastoreados. E essas igrejas, elas estão ali acordadas em viver a mesma doutrina e um código ético dos pastores. Se vocês toparem isso, tiverem isso no coração, nós fazemos parte da Aliança de Nova Vida. Amém? E aí, há 8 bispos no Brasil. Nós usamos essa palavra bispo, não é porque a gente se acha melhor do que ninguém, é porque é bíblica. A palavra bispo está na Bíblia, é supervisão. Né? A tradução do termo supervisor. E para não chamar supervisor, que apareceu um negócio muito de empresa, né? Pensou, estamos aqui recebendo supervisor hoje aqui. É meio esquisito. Então a gente usa o próprio termo bíblico, é um bispo, mas essa é a minha função. Eu me dedico no cuidado pastoral de pastores na região do Nordeste. Esse é meu trabalho. E tomara, meus irmãos, que vocês façam parte de vocês, pastoreando uns aos outros também. Amém, gente? Seja assim para sempre em nosso coração. Uma vez eu vendo um seriado, e vocês até já devem ter visto, ele é engraçado, e claro, ele não é um seriado bíblico, ele tem os problemas que revelam os valores do nosso tempo, mas eu estava vendo aquele seriado Modern Family, e naquele seriado tem uma hora que há uma pergunta que é feita assim: o que é ser pai? E todo mundo tenta responder o que é ser pai. E o patriarca da família, do Modern Family, começa tentando responder a pergunta e faz assim, sem conseguir. Porque ele parece assim um dos caras mais ignorantes, ele é o menos estudado do grupo, né? Então ele não consegue responder. Aí vai passando todos os eventos do episódio, aí daqui a pouco volta a câmera para ele, tá no sofá. Aí ele, você pode me dar mais um tempinho? Aí ele não consegue responder. Aí vão acontecendo as outras coisas, aí daqui a pouco volta a câmera para ele, ele ainda tá no sofá pensando, ele fala, você pode me dar mais um tempinho? A pergunta é, o que é ser um pai? E aí vai passando episódio, chega no final, acontece a oportunidade dele, de que ele tem um segundo casamento e o filho dessa mulher do segundo casamento está esperando que o pai possa levar ele para Disneylândia. Só que
o pai não aparece no episódio, não aparece no filme, e o pai é um pai muito ausente, mas que dá tudo de financeiro para o filho. E o pai chega lá e ele está esperando a presença do pai, o pai não aparece. Não aparece. Aí, em vez dele chegar lá e queimar o pai, falar mal do pai do menino, em vez de fazer isso, ele não deveria fazer, ele contou uma mentirinha lá, mas falou: seu pai teve que dar o lugar dele no avião para uma senhora aqui. Aí foi um ato tão bonito de generosidade, o menino olha assim e fez: você está mentindo. Não, não, o pai não vale nada, o pai do pirralho não vale nada. Aí, não, seu pai, é. Aí ele tinha contratado uma limusine para passear com a esposa, ele ia deixar o menino com o pai e ia sair com a esposa dele numa segunda lua de mel. Aí a limusine tá chegando na hora dessa conversa. Aí ele olha pro menino e faz assim: olha, inclusive seu pai mandou uma limusine aqui para ele buscar, para levar pra Disney. Aí ele entra na limusine, pega o pirralho, vai pra Disney, brinca, mudou todo o projeto dele, o programa dele. Ele que não é o pai biológico da criança, leva, anda, passeia com a criança. No final do episódio, tá a criança dormindo no colinho dele, abraçada. Essa criança tem muito problema com ele, mas tá a criança abraçada com ele, né? Sim. Aí volta a cena, corta e tá ele no sofá. Aí fala assim: o que é ser pai? Eu posso dizer uma coisa. Não sei muitos detalhes não, mas é estar presente. Ele fala. É estar presente. Eu não estou pregando para os pais. Se eu tivesse especificamente, eu diria isso no encontro de pais. Esteja presente. Amém? Isso é ser um pai. Mas eu quero dizer também que isso é para a igreja de Jesus. O que é ser um irmão? É estar presente. Porque os amigos de Jó tiveram uma porção de conselho para dar para Jó. E ele não precisava daquilo. Só precisava estar presente ao lado de Jó. O problema daquela conversa com Jó era tudo que estava sendo a boca do. Todo mundo tentando definir o sofrimento. Ah, porque é isso? Será que foi o pai dele? Será que é ele? Aí ele pisou na bola no pai. Ah, será que. Não importa, você não está aqui para isso, você está para estar ao lado, fazer companhia, para estar ali no sofrimento. Porque foi isso que o Senhor Jesus pediu para Pedro no Getsemane. Você pode orar 1 hora comigo? Ele não orou, ele dormiu, a gente dorme. Na cruz, indo na Via Crucis, Cristo estava levando o patíbulo, 40 quilos pesa aquela trave, no mínimo. É a trave horizontal. E ele não aguentou carregar a trave. E teve que um sirineu aparecer para ajudar ele, o Senhor Jesus. Nós precisamos de sirineus na nossa vida muitas vezes para ajudar. Mas seja um sirineu na vida de alguém. Seja. Eu sei que às vezes você não quer incomodar pessoas. Não, não vamos falar muito, né? A gente já incomodou tanto, já tem, sabe? Aí não conta o que acontece. Às vezes a gente, como pastor, é o último a saber, os outros irmãos nem sabem, tem um problema de saúde acontecendo, nem sabe do que está acontecendo, porque as pessoas não querem levar. Eu entendo, é até uma coisa legal de ouvir, mas isso não é a autenticidade e a profundidade que a gente precisa viver. É o povo tomando iniciativa para cuidar um do outro e você se apresentando também, falando das suas fraquezas, falando das suas necessidades. Você se colocando como essa pessoa, pedindo oração e compartilhando a sua vida. Amém, gente? É isso que se espera. Seja presente e seja essa pessoa que sabe que precisa dos outros e que outras pessoas precisam de você também. Nessa manhã, ao sairmos daqui, sabendo que o Senhor também está perguntando para ele: tu me amas? E também está dizendo para a gente: cuide das minhas ovelhas. Tu me amas, cuide das minhas ovelhas. Que a gente revolucione a maneira de ser a igreja dos nossos dias. Amém? E que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus aplique em nossos corações essa palavra e nós apontamos por meio dela para a ceia do Senhor. Essa mesa, ela nos lembra exatamente que a gente foi unido como irmãos pelo sangue de Jesus. A gente não pastoreia, cuida, serve uns aos outros apenas por afeições. Pelo contrário, as afeições elas são um resultado, né?
Elas são fruto daquilo que o sangue de Jesus está fazendo na nossa vida. Você não precisa, em um primeiro passo, ser cheio das afeições que você acha que precisa para servir as pessoas. Não. As afeições, o afeto, normalmente surge quando você se coloca como servo na vida da pessoa. A primeira coisa que você precisa entender é o que nos une. E é o sangue de Jesus que nos une. É o sangue de Jesus que nos faz um. E diante da ceia do Senhor, que a gente culmina, encerra o nosso culto com ela nessa manhã, a gente é chamado, antes de olhar para o próximo, a gente olhar para o nosso relacionamento com Deus, para depois a gente olhar para o nosso relacionamento com o próximo. E a ceia do Senhor nos lembra que nós estávamos mortos, perdidos, e essa perdição, ela nos fazia também viver completamente alienados do próximo também. Mas aí Jesus entra na nossa história, nós entendemos a sua morte, nós entendemos o seu sacrifício, nós entendemos que não há um justo sequer, como a Bíblia diz, entendemos que o salário do pecado é a morte, como a Bíblia também nos diz, mas agora entendemos que é possível haver perdão de pecados, é possível haver nova vida por meio do sacrifício de Jesus, quando nós cremos no que Jesus realizou. Então, esse momento aqui que nós estamos celebrando não é uma invenção da Igreja Cristã Nova Vida. Esse momento foi instituído pelo Senhor Jesus como um sacramento. Ele instituiu: façam isto